Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente está naquele modo que é o nosso convidado ficar preso na televisão, então a gente vê o convidado aqui atrás, mas também nós, eu e o Duca, a gente vê o convidado lá na frente, por isso que a gente está olhando para a câmera. E não se esqueçam, eu já falo logo no começo para vocês não se esquecerem de uma coisa que é muito importante, o peteleco no positivo. Isso ajuda demais a gente, o canal. Mas para você dar o peteleco no positivo, tem que fazer o que primeiro? Tem que se inscrever no canal. Se inscreveu, aciona o sininho, nunca esqueça do sininho, e depois que acionar o sininho, coloca todas as notificações. Isso é muito importante. E aí, pumba no positivo, que ajuda muito a gente. E hoje a gente está aqui com o Gabriel Cepaluni. Tudo bom, Gabriel? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a tua presença. O Gabriel está lá nos Estados Unidos, né? Depois vai falar para a gente onde que ele está. Eu tenho curiosidade. E o Duca Reis está aqui com a gente. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney? Que prazer participar mais uma vez do Ibra Talks, ainda com um convidado tão especial, né? Isso, bacana. E eu vou só falar rapidinho do nosso patrocinador, que ajuda muito a gente aqui, que é a Editora Avilese. A Editora Avilese tem diversos livros de ficção, livros de autoajuda. Tem o livro científico do Ibra, é editado pela Editora Avilese. Meus livros de ficção são editados pela Editora Avilese. E a gente encontra a Editora Avilese em dois lugares. Primeiro, na loja do Ibra, que é ibravet.com.br/loja do Ibra. E depois, vocês também encontram na Amazon. Na loja do Ibra, você vai encontrar os livros físicos, aqueles de papel. Na Amazon, você encontra os livros físicos e também os e-books. Tem diversos livros da Editora Avilese, que sempre está aqui ajudando a gente, está sempre com a gente. E esse podcast é gravado nos estúdios do Ibra, beleza? Então, vamos lá, Gabriel. Normalmente, eu leio, assim, ou decoro o currículo dos nossos convidados. Só que você fez tanta coisa que eu falei, eu vou pedir para ele falar o que ele faz, porque é muita coisa. Você pode falar para a gente, Gabriel? Eu vou simplificar também para os telespectadores. Eu nem sei se fala mais assim, né? Ibra Talkers. Os nossos Ibra Talkers. Ibra Talkers. Eles também não ficarem aborrecidos aí com o vídeo. Eu acho que quem tiver mais interesse pode até ir online. Uhum. Eu vou falar basicamente o que eu estou fazendo agora, né? Eu sou professor associado da Unesp, né, em São Paulo, mas eu estou licenciado porque atualmente sou Visiting Fellow na Universidade de Notre Dame, no Kellogg Institute, aqui em Notre Dame. Inclusive, eu vim do Brasil recentemente, e o cara me parou na alfândega, mas ele não fez aquelas perguntas para tipo, ver se eu posso entrar ou não. Ele tá mais curioso mesmo. Kellogg, você estuda granola? Eu falei, não. A família Kellogg, que faz cereais, né, financia o instituto aqui, mas é um instituto de estudos internacionais. Então, eu, mais especificamente, comecei minha carreira na área de relações internacionais, né? Ainda dou aula em São Paulo, em curso de relações internacionais, né? Minhas pesquisas na área, principalmente política externa brasileira, com uma pitada aí de comércio internacional, né? Principalmente a Organização Mundial de Comércio. E depois de um tempo para cá, eu tenho estudado mais a política doméstica do Brasil, né? Um dos motivos dessa transição, porque eu comecei a trabalhar com análise de dados quantitativos e os temas que se encaixavam nessa abordagem estatística, ela tinha mais a ver com política doméstica, né? Mas ainda continuo com temas comparados, né? Por exemplo, na Covid, a gente viu uma série de lockdowns, tendo políticas diferentes em países democráticos, autoritários. Então, como eu achei que era um tema muito importante, eu também desenvolvi alguns estudos nessa área. Mas esse é o resumo geral aí, para não ficar muito longo, né? E acho que isso também motiva
nossa conversa, e se tiver alguma coisa no meio aí, se vocês quiserem saber, eu estou aqui para responder tudo sem esconder nada. Mas tem bastante coisa que a gente quer saber. Mas antes disso, Gabriel, você tem mestrado, doutorado e alguns pós-doc, é isso que eu escutei mesmo, tá certo? Sim. Alguns, pouquíssimas pessoas chegam num pós-doc, né? Chegam no doutorado, pouquíssimas, né? E você tem alguns pós-doc. Eu fiz mestrado em Relações Internacionais, né? Num programa que chama Santiago Dantas. Então, a Unesp, PUC e a Unicamp se juntaram há algum tempo atrás, fizeram esse programa. Eu fui da primeira turma desse programa. Depois eu fiz doutorado na USP, em Ciência Política. Antes disso, na verdade, eu também, por isso que eu simpatizo muito com vocês, eu fiz Ciências Sociais e Jornalismo. Então, legal. É sempre bom voltar às origens. E daí, depois, eu fiz pós-doc em uma série de universidades fora do Brasil, né? Então, eu tenho uma experiência bastante grande na Europa, né? Eu fiquei um tempo na Hungria, né? Nos Estados Unidos, em Nova York, na Brown University, em Rhode Island, né? Aqui agora, né? E tenho vários estágios aí também na Dinamarca, França, Suécia, na América Latina. Então, eu falo brincando, mas não pode falar isso com meus colegas, né? Senão eles ficam bravos comigo. Que eu sou um viajante profissional, né? Eu estou pensando aqui, você está falando, eu estou pensando quantos carimbos tem no teu passaporte. E quantos passaportes você tem para colocar tanto carimbo, né? Então... Costumava ter mais, né? Mas eu tenho um passaporte italiano. Então, por exemplo, para a Europa, não precisa. Viagem de curto período para os Estados Unidos também eu não preciso de carimbo. Né? Então, só quando é uma viagem mais longa para os Estados Unidos, que nem essa, daí eu ganho um visto especial de trabalho, mas em geral nem gasto tanta folha assim por causa do passaporte italiano. E na América Latina, brasileiro também não tem carimbo. Então... eu tenho português, né? E é uma facilidade, né, para andar na Europa, Estados Unidos, é uma facilidade muito grande, né? Não tem preconceito contra a gente, né? Não, assim, aí comunidade italiana não fique brava também, né? Eu sou brasileiro 100%, meu avô era italiano, então, infelizmente nem italiano eu falo, eu estudei um pouco, mas minha mulher fala melhor que eu. Mas acabo usando muito por conta das viagens profissionais, então já teve algumas vezes que me salvou, né? Ou pelo menos me poupou de burocracia. Então você vai trabalhar na Europa, ficar um ano lá, 6 meses, situação que você ia ter que lutar pelo visto ali, ficar na fila de consulado, eu não fico. Então, e também em congresso, teve casos de ter congresso, me chamarem e falar, vem aqui daqui 2 semanas. Né? Aí você tem que usar o passaporte italiano, não tem jeito, né? Se eu tivesse que pegar visto, eu ia suar muito. Né? Esquece. Ainda mais no calor de São Paulo aí. Ô, Gabriel, você falando de calor, como tá os Estados Unidos com essa questão das primárias, Trump, Biden, enfim, porque você está aí nos Estados Unidos, você já estudou política externa, né? Você é um cara que está vivendo aí os Estados Unidos, e aí, como está o ambiente? Eu pensei que você ia perguntar do ambiente físico mesmo, que está bastante frio, né? Até estava tentado a virar o computador
Estou vendo muita neve. É um ambiente muito polarizado, né? Um ambiente muito... A sociedade americana está mais ou menos como a sociedade brasileira. Parece que essas novas gerações, aí a gente pode especular porque ela é mais polarizada que a minha geração imagina a geração de vocês. Então, a política virou quase uma torcida de time, né? Todo engajamento que a gente tinha com os nossos esportes, futebol, basquete, etc., foi um pouco para a política. E muito descontentamento com a política também, né? Eu acho que tem uma visão que o Biden, primeiro, ele não é novo, né? Ele é um presidente mais velho dos Estados Unidos, da história, buscando a reeleição, né? O Trump, por outro lado, ele é visto como um cara... Eu não quero ser super radical aí nas minhas palavras, né? Mas é como um político mais populista, né? Vamos dizer assim, e mais histriônico, né? Chama muita atenção, pode estabilizar a democracia, etc. Mas está muito dividido, né? E às vezes você se surpreende com as respostas das pessoas, porque a gente tem a ideia que os afro-americanos são mais democráticos, os hispanos são mais democráticos, ou as pessoas mais religiosas votam com Trump. Mas às vezes você fala na rua com as pessoas e as pessoas sempre te surpreendem, né? Aquela pessoa que você tinha certeza que votaria no Trump, falou o oposto do que você imagina. Então, está muito acirrado. Eu tenho um viés, né, sempre pelo quem está no poder, o Biden. Né? Eu acho que ele tem bastante chance de ganhar, mas o Trump é um forte candidato, né? Pela personalidade dele, pelo poder midiático. Né? O Trump ele vai ganhar as primárias, né? Não tem discussão quanto a isso, né? Agora, o Biden, eu ainda tenho uma certa dúvida se eles vão realmente escolher o Biden para ele dar continuidade, porque ele está debilitado fisicamente, mentalmente. Ele, pelo menos o que mostram para a gente aqui no Brasil é que ele realmente está debilitado, né? E o americano vai aceitar isso, será? Então, imagino que tenha uma negociação dentro do Partido Democrata que obviamente a gente não sabe, porque o debate do interior do partido e sabe, como tudo na política aqueles jogos que cada um puxa a corda do seu lado, né? Então, eu acho que tem o viés dele ser presidente, de ser uma figura importante no Partido Democrata. Então, eu acho que mesmo que ele não ganhar primárias, eles vão tentar... É o que eu espero, mais do que eu imagino apenas. Que ele vai ter uma saída honrosa, né? Então, ele vai falar, não, eu preciso cuidar de assuntos particulares, essas coisas. Aquela desculpa de sempre, né? Eu tava imaginando até que a vice-presidente, Kamala Harris, né? Que ela fosse a candidata, porque ela é mais jovem, pelo menos já está lá no poder, né? Então eu imaginava que ela seria a candidata natural. É uma surpresa para mim o Biden, mesmo debilitado, ser ainda o candidato, né? As pessoas nunca querem ceder muito, né? Porque primeiro que o poder
seduz, imagina, né? Pelo menos as pessoas que a gente conhece aí, que chegam ao poder, mesmo no nosso país, parece que as pessoas não querem, né? Não querem ceder nunca. Pode acontecer o que for, mas pode até ir preso, tomar facada. Pô. E daí o cara quer ficar. Eu acho que a primeira facada eu ia embora para casa. Se eu fosse preso, pô, eu ia fazer outra coisa, né? O pessoal quer ficar, né? E é difícil, deve ser difícil aceitar um cara ativo que nem o Biden, que você é velho, que você não está suas capacidades mentais plenas, mas os Estados Unidos tem um presidente até em cadeira de rodas, né? Então, também eu não assumiria que o fato dele tá mais idoso aí seja um impeditivo total para ele ser candidato, né? Primeiro porque as campanhas eleitorais têm muito dinheiro, então dá para vender um cara sempre melhor do que está. Segundo, a gente centra muito na figura do presidente, mas a maior parte dos sistemas presidencialistas, o presidente manda menos do que a gente imagina, né? A gente pega o Milei aí na Argentina, né? Se ele fizer tudo o que ele falou que vai fazer, vai mudar até o nome do país, né? Não sobra nada. Mas vamos ver o que o Congresso aprova, o que a população aceita. Tem uma série de poderes aí que impedem o presidente de agir sozinho, né? O Congresso, o Judiciário, a própria burocracia, né? A gente fala, vamos fazer estrada, tem o programa do, sei lá, PEC no Brasil, vamos fazer estrada, obra, não sei o quê. Daí chega no burocrata e fala, não, mas não é assim, tem o nosso ritmo, tem a cultura aqui da organização. Não, eu preciso sair 5 horas para buscar meus filhos, etc. E aquela estrada que une Iapoca, Chuí, une o Chuí a cidade vizinha, né? Então, o presidente também não tem essa capacidade toda que a gente muitas vezes acha que ele tem. Uma peça importante, central, né? E tem um caráter simbólico muito grande, por isso que a gente fala nele, mas numa democracia o presidente é limitado pelos outros poderes, né? Entendi. E você tem estudado mais a política nacional mesmo, a política brasileira agora? Sim. E então já vou partir para uma pergunta mais polêmica. O que você acha do momento atual do Brasil? Já para É polêmica e ampla, né? É bem ampla, bem ampla. É polêmica e ampla. Então, isso também é bom, porque me permite eu viajar e... Fica à vontade, pode falar tudo que você quiser. A gente quer ouvir. Olha, eu nasci em 1975. Não sei quando vocês nasceram, não vou pedir ninguém para revelar a idade. Não, você tem 10 anos a menos que eu. Tá bom. Então, desde criança, eu não vejo o Brasil ter crescimento econômico. Em 2010, teve 7,5% de crescimento econômico. Foi 2010? Foi 2010. 7,5% de crescimento econômico, e a gente achava que era fantástico, mas um crescimento ilusório, né? Porque a gente tem a década chamada década perdida da década de 80, mas a década que passou também foi perdida. O Brasil cresceu nada. Está crescendo, se crescer junto com a população, né, com o crescimento populacional, é muito. O Brasil não cresce mais, é um país em desenvolvimento que não se desenvolve, né? Então,
alguma coisa de errado a gente está fazendo, né? Não adianta culpar os outros, não adianta falar, não, a culpa, que nem a gente às vezes escuta em alguns círculos, né? A culpa é do neoliberalismo. Quem é o neoliberalismo? O que ele come? Como ele vive? Que ele respira? É o FMI, Banco Mundial. Uhum. Esses bancos têm um orçamento menor que o BNDES. O Brasil é um país grande, não é um país pequeno do Caribe que sofre fortemente a influência das grandes potências e isso pode destruir a economia do país. Se a gente não cresce, é problema nosso. A gente não está fazendo várias coisas que devia fazer. E a gente aceitou um sistema político, um sistema econômico, que não gera crescimento econômico. Do ponto de vista da violência em nossas cidades, elas também, a violência só aumenta nas grandes cidades, né, com fluxos e refluxos, mas eu lembro quando eu era criança, minha família colocava a cadeira em São Paulo, colocava a cadeira para fora na calçada, todo mundo sentava e ficava vendo as crianças brincar na rua. Hoje ninguém faz isso, né? Hoje tem medo de sair na rua depois das 6 horas da tarde, né? Todo mundo tem alguma história de violência na família, ou amigo, etc. Né? Então, pelo menos na minha geração, o Brasil, que era um país que crescia muito, foi um dos países que mais cresceu no mundo, né? Dependendo do período, o país que mais cresceu até a década de 80. É um país que não cresce, é um país que está envelhecendo, está tendo algumas características de país de desenvolvimento, que é uma população envelhecendo, né? Uma série de características de país pobre também. E muita desigualdade. É uma desigualdade que a gente não conseguiu corrigir desde a fundação do país, desde a escravidão, desde tudo. Então, a gente não consegue crescer para ficar mais rico e a gente também não consegue distribuir renda. E Eu queria só aproveitar uma parte que você falou, Gabriel, que não sei se você concorda comigo, você falou que tem muita desigualdade, né? Eu não sei se a desigualdade é um problema. O que eu vejo de problema é o desigual ser pobre. É a pobreza que eu vejo. Porque, por exemplo, se você pega uma desigualdade na Suíça, sabe? Uma desigualdade na Alemanha, é diferente da desigualdade aqui. A desigualdade aqui passa fome, né? Enquanto que os países que são desenvolvidos, realmente desenvolvidos, a desigualdade ela existe, mas dá para conviver tranquilamente, né? Não sei se você tem a mesma visão que eu tenho. Não, eu tenho uma visão bem parecida, Uhum. né? Um problema mais sério que a desigualdade é a pobreza, eu concordo. Uhum. É que o Brasil é um país que tem muita desigualdade e também bastante pobreza. Sim. Né? E a gente sempre está no topo dos países mais desiguais do mundo. Acho que nas Américas, dos países grandes, o único que bate o Brasil é a Colômbia. Né? Então, a desigualdade extrema ela gera também um problema, porque mesmo, vamos supor que todo mundo acima da linha de pobreza, mas tem um cara ou um grupo que é muito rico e consegue dominar o sistema político. Então, eles acabam capturando esse sistema político a seu bel prazer, né? Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil, uma série de regras que, a meu ver, favorecem uma certa elite, né? E essas regras elas não se modificam muito, né? Por exemplo,
volta e meia saem umas notícias aí, e ninguém fala disso. Ou pouca gente fala disso. Saem notícias dos donos de cartório. Então, você tem um cartório numa região central, numa cidade importante que nem São Paulo, Rio de Janeiro, você tem uma renda acima de 1 milhão. 100 mil reais por mês. Pô, isso é a renda de um diretor de multinacional no Brasil. Quem ganha 100 mil reais no mês, tirando as mega celebridades, os grandes empresários, ou o cara que tem uma clínica médica gigante, ou um dos maiores, pouca gente. Só que o dono do cartório ele ganha isso passando em concurso público. Depois não precisa ter mais muito mérito, é um monopólio. Tipo, você dá direito de monopólio para um serviço que é banal, né? Nos Estados Unidos não tem cartório, qualquer um autentica seu serviço. Por que esse cara, para dar fé pública aos documentos? Ele é a prova de bala? O que ele é? Ele é super-homem? Então, e é isso, isso é hereditário. Eu tenho até gente próxima a mim que eu conheço. Essa pessoa tem mais de 90 anos. O marido dela era médico do exército. Até a piada é que ele fala, eu estou no exército por causa da mordomia, mas eu sou comunista, né? Regime militar. E daí, se a filha dela não tivesse casado e vivesse o mesmo que ela, mais 100 anos, é quase 100 anos de aposentadoria, né? Sim. Que alguém está recebendo sem trabalhar. Eu falo, se a Microsoft implementasse esse sistema, quebrava. Então, por que as pessoas acham que isso está bom para o Estado brasileiro? Quem está pagando essa mordomia, porque é uma mordomia. O marido dela se aposentou na década de 70. Por que eu estou pagando isso? Por que eu estou pagando o meu imposto? Né? Então, a gente acaba um pouco esquema da pirâmide. Quem chegou primeiro está lá no topo, tem um sistema bom e não quer mudar. E quem vai chegando depois vai pegando o sistema quase falido. Né? Então, eu acho que tem muita reforma no Estado brasileiro para fazer, né? Inclusive de tornar... O Brasil, por exemplo, você abrir uma empresa demora 3 meses, porque você precisa ter 3 meses para abrir uma empresa. Sabe que tem país que abre em 24 horas. Pois é. Tudo bem, não, a gente não precisa ser o mais eficiente do mundo, mas 3 meses. Mas olha, abre uma semana. Abrir até que é fácil, quero ver fechar. Fechar é muito pior, muito pior. Sim, né? Então, é tudo, sabe? Então tem uma série de... As histórias são infindáveis, né? As histórias são infindáveis. Tipo, eu acho que, em geral, o país está melhorando, mas, obviamente, não está melhorando no caminho que a gente gostaria. Você falou em reforma. Por exemplo. Você falou em reformas que têm que ser feitas, né? Você acredita que existe vontade de fazer essas reformas? Vontade existe por parte de algumas pessoas. A questão é que quando você cria uma instituição, vamos chamar assim, você cria benefícios. Você cria vencedores e perdedores. Então, o vencedor, ele começa, quando o sistema não é competitivo, em vez dele competir com quem pode chegar depois, ele cria barreiras para o outro não entrar, né? Então, e a gente vê isso toda hora. Por exemplo, o táxi no Brasil era uma mega máfia, né? Entre aspas, eu não quero ser processado, é
veio de fora, né? Que também tinha muito poder. O Uber não entrou no Brasil, não entrou em vários países por falta de poder. Na Europa, ele não conseguiu entrar em vários países. Vários países, ou entra pela metade, tá? Como no Brasil, volta e meia tem discussão de regularizar, de fazer que as pessoas entrem na CLT, virar um táxi de aplicativo, quase. Né? Aí você vê, o Uber gerou competição. Quem que se beneficiou? A população em geral se beneficiou, porque um monte de gente que não tinha acesso a táxi, que era caro, acabou se beneficiando. Provavelmente, esse número muito maior de Uber que entrou para trabalhar no Uber, né, poderia até agora desempregado, né? Então, provavelmente, as pessoas se beneficiaram. Quem que perdeu? Os taxistas. Né? Os taxistas até hoje estão inconformados. Alguns se ajustaram. Tem lobby para impedir algumas regras do Uber. Provavelmente tem político querendo taxar também, porque está querendo ver, está vendo ali que é uma fonte de arrecadação, quer taxar mais. Né? Mas no começo, não sei se vocês lembram, tinha até taxista que batia no Uber, né? Sim. Ia lá e... Não, então, naquela época, tentam bloquear a competição. quando entrou o Uber no Brasil, só podia carro preto. E eu tinha um carro preto. Eu estava com medo de andar na rua com aquele carro. Então. Porque eles estavam quebrando o carro preto. Não interessava se era Uber, se não era. Né? E o meu carro desvalorizou por causa disso. Eu vendi ele mais barato por causa disso. Essa história, né? Quando você cria uma indústria e ela torna dominante, e o sistema político, o sistema econômico permite, em vez de você competir, você bloca o concorrente. Né? Então, por exemplo, e daí você também usa uma série de argumentos para bloquear o concorrente. Então, sempre um dos argumentos é, não, estou protegendo o consumidor, né? Então, por exemplo, uma coisa que tem no Brasil, só que não tem em vários países do mundo. Você vai na academia, tem um instrutor, é obrigado a ter um instrutor, né? O cara nem olha para você, às vezes ele só olha para a menina mais bonita, mas não olha para você, né? Não quer nem saber de você, ele te anota o que você tem que fazer na folhinha, como se você soubesse o que significa aquilo. Daí você vira as costas e ele está do outro lado da sala. E é uma obrigação, tem que ter. Nos Estados Unidos não tem que ter estrutura. Né? Mas aí você vai falar, não, é para sua proteção. Eu sou adulto, eu sei o que me protege. Mas tem uma pracinha lá na parte de casa, que tem um monte de equipamento, não tem instrutor. Por que não tem instrutor na pracinha? Então, a gente vai criando uma série de regras, isso a gente olha para a sociedade brasileira, está em todo lugar, essas regras, para engessar a competição. Né? Se pegar um ônibus de Franca a São Paulo, tem uma reação que tem nome de algo que anda no espaço. Você sabe qual que é. Mas não falo porque eu não quero ser processado. Vai que tem um ouvinte aí, dono dessa... É monopólio do caminho. E essa empresa tem monopólio de vários caminhos, como outras empresas têm monopólio de... E não deixam ninguém entrar. Qual que é o argumento? Não, eu quero zelar pela segurança do passageiro. Mas, porra, eu já peguei banco quebrado nessa empresa, comprei leito e me colocaram no executivo e falar, se você não quiser, você espera o próximo, mas o próximo é 12 horas depois.
qual que é a proteção? Tipo, já tem lei rodoviária, não pode andar com ônibus quebrado. Se você não permite uma pessoa quer fazer um empréstimo, comprar um ônibus, levar um passageiro nesse percurso? Porque, no meu ver, porque a gente não gosta de competição no Brasil. E as empresas grandes e alguns setores da sociedade, elas muitas vezes se beneficiam disso, acabam criando esse discurso que eu sempre estou protegendo o consumidor como se o consumidor fosse uma criança que não sabe o que faz, né? Então, Isso a gente vê na CLT, né? A gente vê nas leis trabalhistas. Porque tudo. eu encaro assim, por exemplo, se eu for procurar um emprego, eu tenho plena capacidade de saber o que é bom para mim e o que não é. Eu não preciso do Estado falando para mim. Essa é a minha opinião, né? Não preciso do Estado falando para mim que eu preciso disso, daquilo. E eu vejo nos Estados Unidos que você pode, eu não sei se são em todos os estados, porque aí é segmentado, né, por estado, mas você pode escolher se você vai ter férias, se não vai ter, você pode escolher quando você trabalha, quando não trabalha, isso num acordo com o teu patrão. E assinou o acordo, está assinado. Aqui não, aqui não adianta assinar acordo, porque isso daí quem vai falar é o sindicato, quem vai falar é a própria CLT, o que você pode fazer com o seu corpo, no seu trabalho, né? Não sei se a tua opinião é a mesma. Não, em geral em linhas gerais né? Obviamente, a gente sempre pode detalhar mais, refletir um pouco mais sobre cada questão em particular. Eu, em geral, concordo com você. O que acontece muito no Brasil é que a gente cria leis para inglês ver, né? Leis impossíveis de cumprir. Então, você tem uma CLT que 50% da população não tem emprego pela CLT. Sim, é isso que eu vejo. Uhum. Certo? Se tivessem leis mais razoáveis, mais flexíveis, né, provavelmente um número maior de pessoas estariam dentro da lei. Se metade da população brasileira não está dentro da lei, é que tem algum problema, né? Infelizmente, a gente não é um país rico, não dá para ficar distribuindo benesses para todo mundo, né? Infelizmente. O país vai ficando mais rico, eventualmente você vai ganhando direitos, etc. Mas muitas vezes, a gente cria direitos para um grupo só da sociedade, né? E ao custo de isolar a maior parte da população. Gabriel, você comentou conosco, fora do ar, né, que você também estudava sobre a Bolsa Família, né? Você acabou até falando de benefícios, né? Como é o seu estudo em Bolsa Família? O que você pode dizer para a gente? Bom, eu tenho um estudo publicado, né, que basicamente eu não vou entrar muito nas tecnicidades do estudo, porque eu não acho que é de interesse do ouvinte, né, ou de quem está vendo a gente. Mas viu, Gabriel, antes de você continuar, depois você deixa o nome do estudo para quem quiser ver ir mais a fundo. Legal, né? O nome desse estudo está em inglês, né? Uhum. Hoje eu publico a maior parte dos meus estudos em inglês. Chama Conditional Cash Transfer and Child Labor. Esse é o nome desse estudo que foi publicado. Então, basicamente, a gente chega à conclusão que o Bolsa Família não compensa os choques econômicos que um pobre pode ter, né, no que diz respeito a child labor, né, a trabalho infantil. Então, basicamente, o Bolsa Família não é uma renda suficiente para tirar as crianças do trabalho infantil, né? Então, Travou.
trabalho infantil acaba sendo complementar. Tem que mandar a criança para a escola, mas só vai dar tempo dela trabalhar. Né? Então, não reduz o trabalho infantil. Não é a meta do programa reduzir o trabalho infantil, é melhorar a educação e saúde, mas trabalho infantil é correlato, é um tema importante, mas infelizmente não reduz esse problema. O impacto é pior nas regiões mais pobres, né, principalmente Norte e Nordeste. Tá? Essa é a conclusão do trabalho que a gente publicou. A gente está tentando publicar um segundo trabalho agora, que é sobre educação. Né? A gente quer ver se o Bolsa Família ele melhora o ciclo educacional. O que significa o ciclo educacional? Se a distância entre o pai e o filho se aprofunda. Então, se o pai tinha 1 ano de educação, o filho tem 10 anos, são 9 anos a mais de melhoria dentro da família. Então, o Bolsa Família faz isso, melhora a educação. Né? Em comparação, o filho, quando comparado com o pai, está bem melhor quando recebe Bolsa Família do que o filho comparado com o pai quando não recebe Bolsa Família. Então, na questão educacional, tem uma melhora. Né? Os resultados não são imensos, mas é uma melhora significativa. E daí, a gente está no meio de um terceiro artigo, que é sobre os impactos eleitorais do Bolsa Família. Então, o que a literatura de ciência política até agora tinha visto é o Lula ou o PT foi recompensado por ter expandido o Bolsa Família, ter nomeado e expandido o Bolsa Família. Então, a maior parte da literatura ia dizer que sim, né, que os eleitores recompensaram, pelo menos num primeiro momento, os políticos que foram responsáveis ou tiveram essa imagem de serem responsáveis pelo Bolsa Família. Embora tenha uma certa divergência. Né? Tem outros países que a conclusão, no México, por exemplo, a conclusão é mais disputada. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, o que é normal no debate acadêmico, sempre tem mais de um lado. Só que ninguém estava muito preocupado com uma pergunta antecedente, que é, bom, o político ele deve imaginar que uma política pública que é bem avaliada, que favorece várias pessoas, isso vai trazer retorno eleitoral. Então, o que a gente tenta ver é se imediatamente antes da eleição, mais gente se cadastra, se registra no cadastro único. E se mais gente ganha Bolsa Família antes da eleição. E a gente vê que sim, é um número muito maior de pessoas antes da eleição se cadastra no cadastro único. Tem um efeito em receber o Bolsa Família, mas não é tão grande, quer dizer, mais gente está tentando, mas não tanta gente está conseguindo. E esse efeito ele é dominado pelos políticos do PT, né? E em bairros que tem bastante candidato, né? Porque tem que imaginar que as pesquisas elas não são com dados, a maioria dos dados que eu estou usando são privados, né? Então, você tem acesso ao cadastro único do ex-Ministério do Desenvolvimento e em 2012 eu consegui endereço dos candidatos às eleições locais brasileiras. Então, a gente está usando esses dados para tentar estimar. Você acha, Gabriel, você acha que esse aumento de procura de cadastro único, de procura do Bolsa Família antes da eleição, ele é espontâneo
ou ele é induzido pelo político? A gente está investigando isso ainda, né? Uma ótima pergunta. Eu posso falar o que os dados permitem eu falar, né? Assim, é sempre o limite porque, como eu falei, eu tenho uma formação em jornalismo. Se você é um colunista no jornal, você pode especular muito, né? Na universidade, quando você vai fazer pesquisa, infelizmente, nem se você for fazer um ensaio, né? Isso daí não é um trabalho rigoroso, né? Mas se for fazer um trabalho rigoroso, você só pode especular no limite do que a sua análise permite, né? Você não pode forçar muito. Então, muitas vezes o limite é o que as pessoas estão pensando. Eu não sei se eu não consigo examinar o cérebro da pessoa para essa pessoa falar, isso é espontâneo, né? Eu não consigo fazer um raio-x do cérebro dela. Mas, feito esse porém, eu acho que é induzido pelos políticos, né? O que os dados mostram é que é induzido pelos políticos. O mecanismo exato a gente não sabe ainda. Então, e provavelmente é uma combinação de fatores. Então, pode ser que eu sou candidato a vereador, né? E tanto eu quanto minha equipe, os meus cabos eleitorais, antes da eleição, chega para aquela pessoa que parece que tem direito à Bolsa Família e fala, olha, vai se cadastrar lá, né? Você acha que você vai ganhar, acho que você tem direito a esse benefício, vai tentar, né? Tem isso, uma propaganda, tem a propaganda na TV, né? Toda hora o Lula está falando, eu queria o Bolsa Família, eu não sei o quê, o outro político, no meu município teve tantas pessoas que conseguiram, daí o tema fica mais saliente. E uma outra hipótese que é mais difícil de testar, mas em entrevistas eu escutei isso, é que o prefeito ou a elite política do município, ela deixa o CRAS funcionar mal, né? Por 4 anos. O funcionário não está trabalhando muito, não sei o quê, e tem pouco funcionário. Aí chega perto das eleições, alguém de lá de cima fala para o diretor do CRAS, o diretor do CRAS fala para os empregados, vamos trabalhar, cumprir meta. Vamos contratar mais gente. Então, tem tanto o caminho informal de político, pessoalmente, boca a boca, ou na campanha falar do programa, quanto o caminho institucional de os caras falam, vamos trabalhar aí, porque se o nosso candidato não ganhar a eleição, a gente vai ficar sem emprego. Então vamos contratar mais gente, vamos trabalhar mais, vamos colocar todo mundo. Coisa que muita gente que teve contato com o serviço público sabe que acontece, né? Você pega esses departamentos que são totalmente cargo comissionado, chega perto da eleição, todo mundo tira o seu melhor, porque sabe que se perde a eleição, tem uma mudança brutal dos funcionários, né? Isso está documentado na literatura também. A gente sabe, mas também tem estudos que mostram. O candidato não ganha, todo mundo do PT, ganha PSDB, vai virar todo mundo do PSDB. Obviamente, os cargos de concurso não. Mas os cargos comissionados mudam muito. Entendi. E você estudou o MST também? É isso? Eu entendi. Quando você mandou para a gente.
E qual a sua opinião sobre o movimento? O que você conseguiu descobrir? O que você viu de interessante? Agora é polêmico. Desculpa. Agora é polêmico. É polêmico. Não, eu não tenho medo da polêmica. Eu sou da uma geração anterior, né? Uma geração que está envelhecendo bastante infeliz com o politicamente correto, né? Parece que às vezes o politicamente correto é uma espécie de ditadura, né? Alguém lá, um grupinho, acha que não pode ouvir as coisas. Daí eles começam a tentar ensinar os outros como falar, daí começam a inventar palavras, né? Então eu não tenho medo da polêmica, mas eu tento chegar à minha verdade, né? Que obviamente não é uma verdade universal, mas na verdade a melhor verdade que existe para mim. Então minhas pesquisas, elas são muito guiadas pelos dados. Então, às vezes vai ter estudo que vai talvez tenha mais a ver com a agenda da esquerda, tem estudos que tenha mais a ver com a agenda da direita, porque os dados, o dado não tem escabreço, né? Não tem ele não é informado pela ideologia, né? Você cumpre uma série de procedimentos, você tenta ser o mais honesto possível, o mais sério possível. E daí você tem uma resposta a uma pergunta e as respostas surpreendem e você começa a pensar por que está acontecendo isso. Então, essa pesquisa do MST, na verdade, ela tem uma conclusão que é até bastante favorável ao MST, né? Porque o que a gente conclui é que onde tem expropriações, que é o termo que eles usam, de terra, tem redução do trabalho escravo, né? Então, e até onde a gente consegue analisar, isso é uma interferência direta, né? O que tem a ver com a lei, né? Porque a noção de... Isso também é uma coisa que às vezes é difícil explicar para os gringos, né? Que a ideia de produtividade da terra no Brasil não é uma ideia só econômica, é uma produtividade social também. Então, se o cultivo da terra não melhora o bem-estar da população dos trabalhadores, essa terra pode ser irregular. Então, obviamente, o trabalho escravo ele infringe a lei trabalhista brasileira, né? Não só o Código Penal. Então, é motivo de reforma agrária o trabalho escravo. Então, o MST, sabendo disso, ele invade e ele tende a reduzir. E também, às vezes, ele provavelmente descobre, né? Que geralmente os crimes são correlacionados, né? O cara, ele tem uma fazenda que não é muito bem administrada, eventualmente ele vai ter trabalho escravo ali também, né? Então, as invasões, elas ajudam a reduzir esse trabalho escravo, né? O que eu acho interessante nisso tudo, eu acho que a conclusão, muita gente, isso vale para muitos estudos acadêmicos, né? Depois que você sabe o resultado, muita gente fala, não, mas isso não é óbvio, né? É óbvio, mas ninguém viu. Então, é óbvio que talvez agora você está raciocinando como eu e o fato de ter acesso a esse tipo de dados é inédito no mundo, né? O Brasil tem um bom programa de apreensão de escravos.
maioria dos países não tem esse problema. E, ao mesmo tempo, o Brasil também documenta bem as invasões, as expropriações de terra. Então, nesse caso específico, o MST é bem eficiente. Isso não, por exemplo, que nem você falou, eles invadem, né? Isso não teria que ser feito através da lei, por exemplo. Eles sabem que uma fazenda está com trabalho escravo. Denunciar, ir na justiça, desapropriar, aí eles pegarem a fazenda, porque a impressão que me dá é que eles estão fazendo justiça com as próprias mãos. E isso também é contra a lei, né? Então, eu entendo o teu ponto de vista, que você falou que realmente melhora, e com certeza, né? Melhora o problema do trabalho escravo, que é um absurdo, em pleno século XXI a gente ainda tem isso, né? Mas existe. Mas isso não deveria, num país democrático, normal, não deveria ser feito através da lei, através do judiciário, e não eles invadirem. Que nem a gente não vê só o MST, por exemplo, o movimento do sem-teto. Eles pegam uma casa e invadem, né? E porque não está pagando imposto, mas quem deveria realmente pegar essa casa, se não está pagando IPTU, é a prefeitura e depois dar um fim social para essa casa. Não sei qual que é a tua opinião sobre isso. O movimento sem teto, eu não sei os detalhes da lei. Por incrível que pareça, na legislação brasileira, o que a gente chama de invasão não é ilegal. Deve ter uma justificativa. Então, se a terra é improdutiva, a lei brasileira permite invasão. Então, isso também é outra coisa difícil de explicar para os estrangeiros. Não, tá difícil de explicar para mim, eu estou tentando entender. Não, tem uma lei que é sobre a função social da terra. Uhum, sim. Então, se você tem porque o Brasil, tem que imaginar a cultura agrária do Brasil, né? O Brasil ele foi colonizado por um país que é menor que eu acho que Portugal deve ser menor que São Paulo. A população é menor do que a cidade de São Paulo. Uhum. Mas a área é muito... Sim, é menor que o estado. Então, qual que foi a saída dos portugueses? Aí já é pecado original, né? A gente está cheio de pecado original. Uma das saídas foi dividir o território brasileiro em grandes faixas de terra e distribuir as duas famílias amigas do rei, né? As capitanias hereditárias. Exatamente. As famosas. Gerou uma alta concentração de terra. Uhum. E desde então nunca teve uma reforma agrária considerável no Brasil, tá? Não teve revolução, não teve o governo falando, quem pegar essa terra é sua, tá? Não teve esse processo. As coisas foram desenvolvendo quase naturalmente. E muito dessas terras, desse conflito, a gente está falando que a gente também, eu falo por mim, né? Não sei se é o caso de vocês, né? Eu acho que é o caso de muita gente que está ouvindo. A gente fala muito, a gente pensa muito na ótica de São Paulo, das grandes metrópoles, etc. Esse problema é um problema do Brasil profundo, né? Que chama. Essas áreas não têm Estado. Quase não tem Estado. Às vezes o bandido e o Estado são a mesma pessoa. Então, o Estado está bem pouco presente.
Agora, pessoalmente, sim, eu acho que se tivesse um jeito de catalogar as áreas ocupadas, por exemplo, a gente tem um problema em favela muito grande, né? Uhum. Essas pessoas eles não têm título de propriedade. Pô, o cara está 40 anos na favela, não tem título de propriedade. O dono original que existia, ou era o Estado, ou era alguém que já morreu, perdeu a esperança. Seria melhor dar um título de propriedade para essa pessoa, ela pagar o imposto, ia contribuir para o Estado. E ela, com o título de propriedade, teria mais estímulos para melhorar a casa dela, né? Talvez ela pensasse, porra, esse barraco tá meio ruim. Agora que eu tenho título, eu vou investir mais, criar uma casa de tijolo, pintar, cuidar, porque agora eu sei que é meu. Posso ir na prefeitura e vender isso. Então, isso seria legal. Essas terras, esses grandes latifúndios improdutivos, se o governo brasileiro tivesse condição de catalogar isso, dividir e fazer uma campanha, falar, ó, tem essas terras improdutivas aqui e quem quiser morar lá pode morar. Eu acho que teve alguma coisa disso na colonização do Rio Grande do Sul, né? Quando veio os italianos, que naquela época nem existia Alemanha, né? Muita gente da Prússia, né? Hoje a gente chama de Alemanha. Eles ganharam terras, incentivos para morar. São estados que para o Brasil tem um grande desenvolvimento econômico e mais igualitário. Então, eu acho que seria extremamente interessante. Agora, não é fácil, não é fácil, né? E eu acho que o mais fácil foi ceder à pressão desses grupos de trabalhadores sem terra e tornar legítimo a invasão desde que a terra seja irregular. Irregular é não ser produtiva, ter trabalho ilegal, escravo, inclusive, e coisas do gênero. Entendi. Você falou uma coisa que eu escutei há muitos anos e eu não tinha nem ideia que isso acontecia. Você falou das favelas, né? E é interessante isso porque, assim, eu lembro quando teve aqui, eu acho que você era muito pequeno, teve aquele projeto Singapura aqui em São Paulo, que lembro. foi na época do Paulo Maluf, né? Ele pegava a favela e construía prédios ali e era vendido a preço muito baixo para o pessoal. E nessa época chamou a atenção uma coisa que foi falada. A partir desse momento, essa pessoa tem um endereço, pode procurar um emprego. Porque se você está numa favela, você não tem endereço. Como é que você vai procurar um emprego sem um endereço? Você vai falar, eu moro na favela X? Você não consegue emprego. É aquela questão de a gente criar regras de país desenvolvido para um país em desenvolvimento. Uhum. Então, às vezes, a gente está atrás do ideal, mas o ideal para um país que no Brasil é a segunda melhor opção, né? Uhum. Não é a primeira melhor opção, né? Então, a gente tem um problema nas favelas, né? Agora nem pode mais falar, voltando politicamente correto, Comunidade. Não pode mais falar favela. Comunidade. Comunidade. Como se mudando o nome mudasse o problema. Sim. Então, você aprende a falar um termo, você não tinha maldade nenhuma nisso, daí alguém decide que mudou o nome, e você pode um dia ser pego sendo politicamente incorreto. Mas as comunidades são um problema do Brasil. E o ideal a gente não dá para resolver, não dá para desapropriar todo mundo e criar casa. Sim. Então, provavelmente ter uma política urbana de loteamento dessas propriedades,
registro dessas propriedades e cobrar um pequeno imposto seria uma boa política. Outra coisa é, como a gente falou da CLT, mas também outra ideia é trabalho informal, né? Então, a gente paga muito imposto no Brasil para gerir o comércio. E tanto é que é muito difícil você ter uma indústria no Brasil que persiste desde o Império, sabe? Dá para contar nos dedos, né? Não é que nem aqui nos Estados Unidos, ou mesmo, principalmente na Europa, obviamente a Europa é muito velha, que você vai, qualquer restaurante tem 200 anos, sobreviveu guerra, sobreviveu tudo, e está lá. Aqui, a taxa de vida das empresas é muito curta. Um dos motivos é essa dificuldade de abrir e fechar negócios. Outra dificuldade são os impostos. Então, o que a gente vê? Muito trabalho informal. Então, a gente não tem uma solução de tentar regularizar esse trabalho informal. A gente tenta proibir, mas não consegue proibir. Tem muita gente querendo fazer, muita gente querendo comprar e tem pouco guarda, e o guarda também não concorda, muitas vezes. Ele tem que derrubar a barraquinha de um senhor lá que está tentando sobreviver. Sim. Né? Então, mesmo nos Estados Unidos, ou vários lugares na Europa, tem um vendedor de rua, mas ele consegue uma autorização, né? Daí ele paga um pequeno imposto, não um imposto que vai quebrar o negócio dele. Mas é um pequeno imposto, que é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, que pode usar esse imposto para fazer tampar o buraco das ruas, ou fazer outras coisas. É bom para esse cara que ele... Imagina o nervoso que você passa abrindo sua barraquinha, daí alguém descobre que está vindo a polícia, daí você grita, o rapa, você tem que colher todas essas mercadorias e correr como se fosse um criminoso. Eu já vi isso muitas vezes acontecendo. Muitas vezes. Então, são coisas que a gente está no cotidiano Brasil, do mundo de desenvolvimento, a gente aceita como normal. Mas ainda que não tenha solução, tem regras que você pode criar para melhorar a situação. Agora, sempre vai ter gente que é contra essas regras. Vai ter um comerciante que fala, porra, eu pago um monte de imposto, daí você vai regularizar, o cara vai pagar menos imposto que eu, ele vai abrir a barraca na frente da minha e vai roubar meus clientes. Vai ter cara que vai ficar assim. Só que sempre perde. Sempre vai ter alguém que vai perder. Sempre vai ter alguém que vai achar que vai perder. Às vezes nem está perdendo. Está achando que está perdendo. Ou vai perder. Ou perde no primeiro momento, mas depois, quando você tem uma sociedade mais eficiente, mais produtiva, passa a ganhar. Ela não consegue ver, porque a gente enxerga curto, em geral. Gabriel, você falou que também tem um estudo sobre comércio, né? Só não sei se é comércio exterior ou comércio nacional. Não, eu tenho estudos, mas aí é anterior mais na minha carreira sobre comércio internacional. Eu tinha muita preocupação com... eu sou um produto, assim, a primeira fase da minha carreira, vamos imaginar que eu sou um produto da década de 90. Ali começa um pouco minha formação, né? Então, até começo dos 2000, né? E era uma época, não no Brasil, mas no mundo, de muito entusiasmo com o comércio. No Brasil também um pouco, né? No Brasil também. Eu acho que fui maldoso. Com abertura comercial, com liberalização comercial, né? Então, o Brasil tinha um papel muito importante na Organização Mundial de Comércio. E eu queria estudar a formação de coalizões de países em negociações comerciais.
né? A ideia de que, talvez se você for os Estados Unidos ou a União Europeia, você já tem força suficiente para empurrar a sua agenda. Mas um país médio, que nem o Brasil, né, ele precisa se juntar com outros países médios, eventualmente com países pequenos, para fazer valer a sua agenda. Então, eu comecei a estudar isso em propriedade intelectual, né? Não sei se vocês lembram, na época do Fernando Henrique, do Serra, a gente começou a ter quebra de patentes, né? Principalmente para medicamentos genéricos, que eu acho que foi uma coisa muito boa. Até hoje eu compro medicamentos genéricos, né? Quando está mais barato, fala, não, quero mais barato. Começa nesse período. E começou principalmente com a questão dos coquetéis para AIDS, né? Em determinado momento, países como o Brasil, organizações internacionais, ativistas, começaram a falar, não, tudo bem, a empresa farmacêutica tem que lucrar, mas problema sério, você não pode deixar um monte de gente morrer de uma maneira horrível porque ela não tem dinheiro para comprar medicamento. Então, a gente tem que fazer esses medicamentos mais baratos. Então, aí começa muito da origem dos medicamentos genéricos no Brasil, né? No governo Fernando Henrique, quando o Serra era ministro da Saúde. E depois eu fui fazer um estudo mais quantitativo, com análise de dados, quem formava a coalizão com quem. Então, a conclusão é que também um pouco diferente do que a literatura falava, que não eram países pequenos, fracos, que estavam formando coalizão. Quanto mais forte o país, em termos de PIB, mais chance eles tinham de formar coalizão. Então, não era que os países africanos vão formar uma coalizão e vai dar tudo certo. Quem usa mais esse recurso eram os países grandes, né? E também, em termos de PIB, o Brasil não é propriamente um país pequeno. A Índia não é propriamente um país pequeno. Certo? Então, foi um pouco essa conclusão. Mas isso é uma fase um pouco mais anterior aí da minha carreira. Entendi. Gabriel, eu queria agradecer bastante a tua presença aqui com a gente, né? É um assunto super legal e, se possível, você comparecer em outro podcast aqui com a gente para aprofundar mais ainda esse assunto. Porque é um assunto, para mim, é fascinante, assim. Eu percebi, assim, você tem um pensamento meio parecido com o meu, então eu gostei. Né? Não, eu acho que, além do pensamento parecido, eu acho que a gente, eu nunca eu conheço de outros carnavais, né? Tá tendo carnaval agora, né? Vai ter agora em fevereiro, né? Aqui. Quer dizer, já começou, né? Brasil já começou. Quando eu saí há 2 semanas já tinha começado, já vi umas pessoas diferentes, assim, vestidas diferentes na rua. Ainda não era fantasia, era quadro. É que esse programa aqui está sendo gravado, né? A gente está no final de janeiro, né? Mas provavelmente em fevereiro. Vai passar em fevereiro, provavelmente já vai estar no carnaval, né? Mas só para o pessoal entender o que a gente está falando, terminou o primeiro do ano, já começou o carnaval, né? Mais ou menos assim. Vamos ter que marcar quando eu voltar ao Brasil. Legal. Marcar um presencial e vamos ver se a gente arranja um patrocínio de cerveja. Legal. Uma padaria aí, uma boa padaria que tiver a fim de patrocinar. Se vocês não quiserem patrocinar. Legal, mas você vem quando aqui para o Brasil?
Tem ideia? Em maio. Em maio Então, já marca. Para a gente conversar aqui ao vivo. Você conhecer o Ibra, conversar ao vivo aqui. De maio a agosto, eu devo ficar no Brasil. Então a gente já marca para fazer um ao vivo aqui e no estúdio mesmo, diretamente no estúdio. É bem legal. Porque foi um prazer enorme a conversa com vocês, realmente muito legal. Desejo um maior sucesso aí para vocês do mundo, aí, viralizar aí bastante. E sempre quando vocês me chamarem, eu vou estar aí. Pode ter certeza. Vamos arranjar o patrocínio da padaria aí. A gente arruma, a gente traz a padaria aqui, arruma um patrocínio. Café tem, café já tem, não se preocupa, café a gente já tem aqui. No mínimo café e um biscoitinho. Negociar o croissant, né? Isso, é o croissant. Mas o croissant pode ter recheio ou não pode ter recheio? Eu sou mais liberal, eu falo o que quer. Eu recheio assim, queijo, presunto, eu não sou muito fã, mas um chocolate. Olha, pronto, então... isso é bom. Bacana, então. Então, eu vou te conhecer pessoalmente aqui quando você vier, né? E, mais uma vez, queria agradecer. É muito legal. É um assunto muito amplo, né? A gente teria que ficar várias horas conversando, mas a gente ainda vai continuar esse podcast em outra ocasião, né? Queria agradecer a presença do Duca aqui. Eu que agradeço. Foi bem legal. Um prazer falar com vocês. E não esqueçam, pessoal, de dar o peteleco aí, ó, gente. Isso daqui é super importante para a gente. Compartilhem. Olha que assunto interessante que a gente teve aqui hoje. Compartilhem esse nosso podcast. Não esqueçam do Cortes do Ibra Talks também, fazer a mesma coisa lá no Cortes da Peteleco, se inscrever, ativar o sininho, colocar todas as notificações. Tudo isso é muito importante. E mais uma vez, Gabriel, muito obrigado. E a gente se vê aqui ao vivo. Tá bom? A gente foi. Obrigado. Obrigado.